Vamos fechando então os nossos olhos e à nossa frente sempre Jesus. Sempre Jesus. Hoje, uma vibração especial. Uma vibração por uma amiga, companheira de trabalho, que está numa situação complicada, que todos nós vamos passar um dia, né? É a nossa querida Paula Zamp. Ela vem enfrentando um problema de saúde e ainda ontem, conversando com a irmã dela, disse que estava muito debilitada, não estava conversando, não tinha essa possibilidade e que hoje retornou ao hospital e numa situação um pouquinho complicada, né? Então, vamos pedir que todos, nas suas preces, coloquem a nossa querida irmã Paula Zamp, para que ela esteja nesse momento bem assistida, com a espiritualidade maior ao seu lado. Ela fez por merecer. Um trabalho magnífico, um coração lindo, uma vontade enorme de servir. Tivemos a oportunidade de conhecer bem de perto. E um desejo enorme de estar sempre falando de Jesus. Então que a espiritualidade esteja ao lado dela, dando essa força que ela necessita, internada que está em hospital. Se pedimos por ela, pedimos também para que a espiritualidade esteja ao lado da família, dando forças, confortando nesse momento em que o coração chora, né? Afinal de contas, a Paula está internada e numa situação complicada. Então que o coração dela, Paula, esteja em sintonia, bem próxima com a espiritualidade, bem juntinha de Jesus e bem juntinha de Maria, a nossa irmã. Então, Jesus, hoje nós te pedimos isso e dedicamos o nosso trabalho de hoje à nossa querida irmã Paula Zamp. Que assim seja, graças a Deus. Vamos seguir, né, nessa caminhada, temos o trabalho a fazer e hoje nós vamos falar de é preciso se modificar. Quem precisa se modificar? Todos nós, né? Temos tantas coisas ainda para arrumar, então é preciso que nos modifiquemos e, sobretudo, nessa fase em que nos encontramos, nessa transição do mundo de regeneração, de expiação e provas para regeneração, né? Então, que nos preparemos, que nos modifiquemos, que tenhamos todos nós melhores condutas, a cada novo dia uma melhor conduta, mais responsabilidade, amar o próximo, servir. E aí vamos lembrar, por exemplo, de algumas frases que o Mestre, Jesus, disse para nos chamar a atenção com relação a isso. No Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Imaginava Tomé algum caminho, né? Uma alameda, uma rua, seja o que for. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse caminho chamado Jesus.
Ainda em João capítulo 8, Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, sempre a verdade de Jesus. Nós sabemos, né? É o amor, é a humildade, é o serviço, o amor ao próximo. Tudo isso nós sabemos, tudo isso é o caminho que Jesus nos deixa, né? Só que muitas dificuldades que encontramos nessa caminhada são por nós geradas, mas geradas em razão de não ficarmos atentos, não conhecermos a verdade. E por não conhecer a verdade, não a praticamos. Ninguém pode praticar aquilo que não conhece, né? Então nós temos que estar atento, buscar conhecer cada vez mais. E à medida que vamos conhecendo esse Jesus, vamos colocando em prática na nossa vida. E esse ensinamento do Mestre, muitos imaginam que o ensinamento de Jesus é exclusivamente religioso. Dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um centro espírita. Não. É isso também, sem sombra de dúvida. Porque o ensinamento de Jesus é para tudo. É universal, em todas as situações, em todas as ocasiões. Então, não é religioso só. É para a vida. Para a vida em sociedade. Vamos ver um exemplo de desconhecimento nosso. Achamos às vezes que conhecemos, mas temos que colocar em prática. Talvez tenhamos a teoria, mas a prática não. Por exemplo, julgar os irmãos, né? Vivemos julgando, quando era preciso que compreendêssemos os irmãos, porque os mesmos erros cometidos por ele, nós cometemos. Então, analisemos a nossa forma de viver. É preciso olhar para si, verificar como que está essa caminhada, olhar para a sua conduta, a forma como nos relacionamos conosco, porque às vezes não nos relacionamos bem, nós conosco mesmos, e com o próximo, que ainda é pior, hein? Não relacionamos bem com o próximo, e aí geramos inimizades, uma série de coisas. Então, para sermos felizes, precisamos nos modificar. Só que muita gente se modifica para pior. Temos que nos modificar para melhor. Mas nem sempre as pessoas procuram de fato mudar. E a vida é para mudar. Porque a vida nos oferece a cada novo instante ensinamentos. Então precisamos crescer. Sim, olha, para muitos, nem mesmo a dor os leva à mudança. E nós sabemos que a dor é um aguilhão que nos impulsiona para o crescimento. Mas para muitos, a dor é motivo para esquecer tudo, rejeitar tudo, criticar tudo, afastar-se de tudo. Não. Então a dor tem um objetivo. O objetivo de nos levar ao crescimento, é o despertar. Quando não despertamos pelo amor, despertamos pela dor, né? Então, qualquer tipo de dor, não só a dor física, mas a dor moral. E, às vezes, nos acostumamos com a dor. Está aí a dor, faz parte da nossa vida. E não uso a dor para crescer, me acostumo com ela. Parece absurdo, hein? Muitos se acostumam com a dor, quando na verdade deveriam procurar o porquê dessa dor, o que fazer para entender essa dor, o que é que está errado, o que é que está errado em mim, por que esse sofrimento? E é meio complicado. Um caso muito interessante, isso há 2000 anos atrás, está narrado, Jesus nos deixa esse episódio. É um caso de um paralítico lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém.
de um tanque de Betesda. Era um paralítico que estava lá. Nós vamos contar essa história, né, para a gente entender o porquê às vezes da dor, quando a gente não utiliza a dor para despertar e nos acostumamos com ela. E não é para se acostumar com a dor, é para tirar proveito da dor. Então, vamos ver o que é esse paralítico do tanque de Betesda, lá em Jerusalém. A piscina de Betesda era um tanquinho, né? Fizeram escavação e aparece esse tanquinho, a gente consegue enxergar. Está bem próximo, ou ficava próximo do templo, né? Que já não tem mais. Era uma fonte natural de águas, águas que tinham propriedades curativas, como nós presenciamos em tantas cidades aqui no Brasil, né? Aquela água que cura, que tem essa possibilidade. Era uma fonte intermitente. Vinha água, depois parava, vinha água, parava. E em certas épocas, ela jorrava, aquela água jorrava com muita força, ficava agitada. E segundo a crença vulgar do povo ali daquela época, quando ela jorrava e chacoalhava, balançava, era o momento mais propício para as curas. E as pessoas ficavam ali. A crença deles era que aquele primeiro que se jogasse nas águas quando havia essa agitação, ele seria curado. Então, ao brotar na fonte essa água mais ativa, bem possivelmente as propriedades curadoras da água ficavam melhores, né? Com possibilidade de cura mesmo. Imagine há 2000 anos aquelas pessoas, esse fenômeno. A água ficar borbulhando, depois para. A primeira pessoa, ou as primeiras que caíam lá, de repente saíam curadas, voltando alguns dias, melhoravam, né? Então era um fenômeno incompreendido pelas pessoas. E o que se fazia? Se não compreendia, atribuía a uma causa sobrenatural. Não tem explicação. Tem alguma explicação que vem do alto. Então os judeus, eles tinham um entendimento que era a presença de um anjo que vinha ali e chacoalhava a água. E era por isso que as pessoas se curavam, a primeira. Tá? No Evangelho de João, capítulo 5, vamos ver o que ele fala a respeito. Depois disso, tendo chegado a festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebraico Betesda. Então era a piscina das ovelhas, a qual tinha 5 galerias, onde em grande número se achavam deitados doentes, cegos, coxos, e os que tinham ressecados os membros. Todos iam à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, na visão deles, há 2000 anos, em certa época, descia até aquela piscina e lhe movimentava a água. E aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a água, ficava curado. Qualquer que fosse a doença. Era a crença deles. Ora, estava lá um homem que se achava doente. Havia 38 anos. Pouco tempo, né? 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente desde longo tempo, perguntou-lhe. Jesus pergunta a esse homem: queres ficar curado? O doente responde: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada, né? Paralítico. E durante o tempo que levo para chegar lá, na piscina, né? No local que poderia mergulhar, outro desce antes de mim. E eu perco a vez. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai embora. No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um dia de sábado. Disseram então os judeus, aquele que fora curado, o paralítico: não te é permitido
levares o teu leito, porque no sábado não poderia fazer determinadas atividades, e carregar um leito era proibido. Então respondeu o homem: olha, aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles então: quem foi esse que te disse: toma o teu leito e anda? Mas nem mesmo o homem que fora curado, o paralítico, sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus foi até o templo, encontrou o homem, lhe disse: vês que foste curado? Não tornes de futuro a pecar. Pecar é errar, né? Cometer equívocos, para que te não aconteça coisa pior. Aí fica claro que aquilo pelo qual ele passava, aquela doença, aquela dificuldade, tinha uma origem na conduta, se não naquela caminhada, naquela encarnação, em encarnação anterior. E ele diz: olha, não volte a errar, faça melhor, né? O homem foi ter então com os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado, no sábado. Então Jesus lhes disse: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu também obro incessantemente. Nós estamos falando da necessidade de modificar, né? Então, o paralítico estava aguardando 38 anos. É muito tempo. Acomodado? Tudo indica. Ficou lá, porque se quisesse de fato curar, ele ficaria sentadinho bem na beiradinha da piscina. E aí, no momento que a água movimentasse, não precisava de ajuda. Caía lá dentro, né? Então, Jesus é que teve a iniciativa de curá-lo. Não foi ele. Jesus que diz: quer ser curado? Então levanta e vai embora. Queres ficar curado? É uma pergunta oportuna, né? Porque parecia que ele não tinha uma firme pretensão de se curar. Assim é hoje. Nós estamos falando em modificar, necessidade de modificar. Queremos muita coisa, né? Modificar, tal. Queremos, sem exatamente querer. Sabe aquele querer? Eu quero. Mas será que quer mesmo? Buscamos muitas vezes sem exatamente buscar, sem iniciativa. E a resposta do paralítico, há 2000 anos, foi um lamento. Ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. Então ele joga a culpa em alguém. Ele poderia ficar sentado numa beiradinha, né? E durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Senta na beirada, meu amigo. Movimentou a água, vai de cabeça. Então, nós presenciamos isso aí. Nunca é crítica, porque nós fazemos também. Quantas vezes fazemos assim? Por exemplo, entrevista numa casa espírita, na nossa querida fraterna. Quantas vezes, entrevistando a pessoa, tá ruim, tá isso, tá aquilo, e a gente só ouvindo, né? E de repente a gente diz: você olhou por um outro ângulo? Pensou de uma outra forma? Como? Se você pensasse assim, visse a beleza disso, a tua capacidade de fazer diferente aqui, é só querer, é só se modificar. E aí a pessoa diz: vou tentar. Esse vou tentar, em algumas vezes a gente poderia mudar. Eu não sei se consigo, né? Então não vai conseguir. Se vai com esse entusiasmo todo, não vai conseguir, porque já começa um trabalho de modificação derrotada. A pessoa já se derrotou antes, né? Então, muitas vezes, nos acostumamos com um mal, com uma doença, com a ignorância.
tudo isso começa a fazer parte de nós. Ah, é propriedade minha. Essa doença, está aqui. Olha, você está fazendo errado ali. Ah, mas está bom, eu não consigo fazer diferente. Faz parte da gente. A gente incorpora isso, né? E aí, no caso do paralítico, ele não percebe que a cura viria de Jesus, viria só da água. E Jesus está ali. E aí Jesus diz: levanta, meu amigo, vai embora, pega teu leito e se manda. Ele levanta e não percebe isso. Como não percebe? Estranho. Parece que não estava atento a tudo aquilo, né? Então ele diz, né? Eu tenho tanta dificuldade para entrar no tanque. Sei lá, ele não estava querendo. Porque alguém poderia ajudar, né? Ele poderia ficar na beirada. E nem percebe que Jesus o curou. Meio estranho, né? E o interessante, aconteceu num dia de sábado. E Jesus caprichava, né? Ele vai curar no dia de sábado. Para o judeu, não pode fazer nada no sábado. E Jesus ia fazer no sábado. Mal comparando, tem pessoas que dizem: nossa, fulano, ele atravessa a rua para pisar na casca de banana do outro lado. Talvez a gente pudesse dizer: parece que Jesus atravessa a rua para pisar na casca de banana. Ele vai fazer exatamente no dia de sábado. Mas era o objetivo dele, né? Ele fazia as curas no sábado, com a ideia, talvez, de mostrar, de protestar contra o entendimento, aquele rigorismo dentro do judaísmo, né? Tem que guardar esse dia. Mas ele está fazendo o bem, ele está curando, né? Então Jesus queria, sim, mostrar que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores, das formalidades. A piedade, o socorro, o amor ao próximo está no sentimento que parte do coração e que se transforma em ação. Aí é a piedade. Levanta-te, toma teu leite e se manda, meu amigo. O paralítico, outro detalhe, ele foi repreendido, né? Pois carregava o leito num sábado. É interessante, tinha o judeu ali, né? Ele tinha um descaso com relação à cura, mas um rigor extremo com relação a guardar o sábado de uma forma tão esquisita, né? Não te é permitido levares o leito. E o homem diz: aquele que me curou falou, pega o leito e anda. E aí, quando perguntam, quem é esse que te diz? Ele nada respondeu com relação à cura. Então, o paralítico também não sabia quem o havia curado. E aí a gente pergunta, será que foi descaso dele? Ele foi curado, 38 anos, paralítico, e não sabia quem era? Parece uma indiferença, um descaso, uma ingratidão. Depois de 38 anos, vai encontrar Jesus no templo e ele fala: vê que você foi curado, meu amigo. Não tornes de futuro a errar, para que não te aconteça coisa pior. Em outras palavras, era Jesus se comportando como um pai, dizendo para um filho, né? Vê se toma jeito, rapaz. Vê se melhora, hein? Acorda para a vida. Faça alguma coisa de útil. Vai trabalhar. Era Jesus dando esse incentivo, né? Meu amigo, muda a vida. Então é preciso mudar. E termina dizendo: meu pai trabalha desde todo sempre. Eu também não paro de trabalhar, né? Então, nessa explicação do paralítico, a gente vê que a gente às vezes fica assim. Incorpora em nós a doença. Incorpora em nós a dificuldade. E quantos são assim? É aquilo que a gente fala na brincadeira, é a síndrome de Gabriela. Os mais antigos vão lembrar da música, né? Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava, não enxergava, não percebia. Eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, ei, meus camaradas.
eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. E às vezes a gente incorpora, vai ser sempre assim. Vai passar a vida sempre assim, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, e não move uma palha para modificar, né? Continua não enxergando nada, coitada da Gabriela. E às vezes nós também. Então, muitos, em compensação, apenas ficam à espera de um milagre. Sem esforço. Quer que alguém faça algo por ela, né? Colocam a solução de seus problemas nas mãos de outros. Vai em templos, vai em qualquer local. Eles vão resolver meu problema. Não são eles. Somos nós que resolvemos os nossos problemas. Certa feita, na Fraterna, eu morava bem pertinho da Fraterna e tinha o trabalho, né? Vários dias na semana. E um dia, subindo para o trabalho na Fraterna, a coisa de uma quadra e meia da Fraterna, tinha um barzinho e tinha uma mesa de snooker. E eu passando, me dirigindo para a Fraterna, uma pessoa que estava lá jogando snooker, acho que sabia que eu ia para a Fraterna, ele para na porta, me chamou, né? Por favor, o senhor está indo para a Fraterna? Eu estou. O senhor faz uma prece por mim? Eu não. Por que eu vou fazer uma prece por você? Se quiser ir comigo, eu faço uma prece com você, mas por você não. Eu vou lá fazer a prece e fica aqui jogando snooker, né? Então às vezes as pessoas fazem assim. Eu mandei uma mensagem, alguém vai fazer uma prece e você não está nem aí, não se esforça, não pensa, não se modifica. Então colocam nas mãos dos outros. Vemos isso também nas pessoas que buscam, até mesmo numa casa espírita, né? Acabam de fazer um tratamento. Estão lá fazendo tratamento. Somem, desaparecem. Por quê? Porque sentem que estão melhor. Não conhecem nada da doutrina, não falam de Jesus a vida inteira, não tem nenhuma ligação. Vão lá e ali recebem uma melhora, né? Fluidos que estão ali, de repente a pessoa se sente aliviada, ela vai embora. Estou curada. Será que está curada? Não. Não está curada. Nós vamos ver aqui um outro episódio que deixa bem claro isso. Lembram que Jesus curou 10 leprosos em Jericó há 2000 anos? E a lepra era um negócio complicado, né? Era terrível, incurável. E era humilhante para a pessoa que contraía essa doença. Porque para o judaísmo era uma questão de uma impureza, uma grande impureza da pessoa. A pessoa era extremamente impura, por isso que tinha lepra. Alguém era cometido pela lepra e quando diagnosticada pelos sacerdotes, o enfermo era conduzido para fora da comunidade, dos limites da comunidade. Ele ficava privado do convívio com as outras pessoas, da própria família. Não tinha mais oportunidade de viver. Ele era retirado de um livro chamado Livro da Vida. É como se ele fosse morto. É como se pegassem a certidão de nascimento e rasgasse. Ele não é mais vivo. Com a lepra ele morreu, né? E a sua vida passava a ser em cavernas, em vales, sempre afastada das pessoas saudáveis, né? Se um deles tivesse que vir ao encontro das pessoas, se um doente viesse ao encontro das pessoas, ele teria que vir tocando um sino, né, para se anunciar. Olha, está chegando alguém impuro. E as pessoas da comunidade ficavam distantes dela, para não serem contaminadas. Queria dizer então que um imundo estava no meio das pessoas saudáveis. Triste, né? Um leproso, quando se tornava curado, né, por alguém, e Jesus curou tanto, ou a pessoa teve lá um processo qualquer, ela tinha que se apresentar ao sacerdote que o examinava e o liberava
para conviver com as pessoas. A partir de então, o seu nome era reinserido no livro da vida. É como se emitissem uma nova certidão de nascimento. Olha, você tornou a viver, meu amigo. E Jesus respeitava o sistema do judaísmo. Sim, porque o curado, Jesus pedia, se apresente ao sacerdote, para que ele pudesse ter a sua reinserção na vida social. Isso é importante, né? Então Jesus via que, além da própria cura, era preciso que ele começasse a viver com as pessoas que ele amava, enfim, voltar a ter uma vida social, né? E aí, narrado em Lucas, capítulo 17, diz assim: um dia, indo ele, Jesus, para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro, e conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Jesus, Senhor nosso, tem compaixão de nós. Dando com eles, Jesus disse: olha, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Então Jesus pediu para que os 10 fossem aos sacerdotes. Obedeceram. Só que quando iam, eles perceberam que ficaram curados daquelas manchas, daquelas feridas. Eram 10, um deles, vendo-se curado, voltou, olha isso aqui, sobre seus passos. Aquele que foi curado voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças pela cura. Ele era samaritano, exatamente aquele que era desprezado, né? Jesus diz: mas não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro, que era o samaritano. E disse então a ele: levanta-te, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Jesus não trazia para ele a cura, a tua fé te curou. Nós vamos ver que em vários episódios tinha tantas pessoas doentes e um curava e o outro não. Tinha alguma diferença. Jesus não preferia um em detrimento do outro. Era a fé, era a vontade, era a luta, era o empenho, era o esgotamento daquilo que provocava doença no interior daquela pessoa, né? Então a sua fé o curou. Então diz um texto: estando prestes a entrar na aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, clamaram: Jesus, cura! Então a lei, lá da época, ordenava que se mantivessem afastados das pessoas saudáveis, a pelo menos, diz, 10 metros de hoje. Dando com eles, Jesus diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam ao caminho, ficaram curados. Por que mostrar-se aos sacerdotes? Para que eles fossem novamente inseridos no livro da vida. Mostrar que houve a modificação. Era preciso se modificar, porque senão não eram inseridos no livro da vida e não teriam a oportunidade do convívio social. Depois ele diz: um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus, tal. Provavelmente para esse, a cura foi maior do que a cura física, muito maior do que a cura física. Por isso a expressão voltou sobre seus passos. Poderíamos entender como ele olhou a sua trajetória, ou seja, ele voltou para ver como que foi a sua caminhada. Por que da doença, por exemplo, né? Sua caminhada até então deveria ter motivos para ter provocado aquela doença. Deveria ter ocorrido equívocos. Seus passos não tinham sido bons. Talvez não naquela encarnação, mas
Em outras, voltou sobre seus passos. Interessante, né? A gente muitas vezes quer mudar, mas a gente não volta sobre os passos. Ou seja, não analisa como que foi a nossa caminhada. Onde eu errei? Onde eu preciso modificar? Eu quero estar melhor para frente? Volta seus passos. Olha para trás. Vê os equívocos. Analisa. Se faltou perdão para alguém, perdoa. Se faltou entender, compreender alguém, busque compreender. Se aproxime. Ame. Isso é voltar nos próprios passos, né? E no caso desse que foi curado, surgiu uma grande gratidão. Gratidão. Jesus disse: não foram curados todos? E cadê os outros 9? Né? O que houve com ele? Todos os 10 haviam sido curados, mas apenas um foi realmente curado. Aquele que voltou era justamente o samaritano, hein? Então, Jesus, falando isso, dá a impressão de que os outros, às vezes, não foram curados, por isso que não voltaram, por isso que não vieram agradecer. Mas poderiam ter sido curados, sim, né? Eu falei no caso da casa espírita, a pessoa está ali, se sentiu melhor, sai, estou resolvido. Não está resolvido, não está resolvido. E aí nós vamos ver, nesse episódio desses leprosos, como é que seria o futuro dos outros 9. Aquele que voltou, a gente já percebeu, ele curou fisicamente e internamente, né? Seu espírito. Ele voltou sobre seus passos, veio agradecer, era uma gratidão total. E os outros 9? Será que eram ingratos? Levianos? Será que se perderam? Será que havia risco de retorno da lepra? A verdadeira cura? Será que talvez não aconteceu? Que a cura da alma ficou só no campo do físico? Será? Então, acontece muitas vezes numa casa espírita. Como eu disse, melhorou? Tchau, pessoal, vou embora, vou comemorar, vou passear, vou beber. Mas pode voltar, porque ele não curou a alma. E o risco de voltar é muito grande, né? Então era preciso que, além da cura do corpo, se curasse também a alma. E aqueles 9? Será que curaram a alma? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tão emocionados que ficaram, o coração às vezes tão leve, eles que talvez estivessem distantes da família há muitos e muitos anos em razão da lepra, ficaram tão entusiasmados que correram para abraçar um filho que já não lembrava mais, a esposa, um pai, uma mãe. Talvez tenham mostrado a gratidão através do abraço a quem ele ama. É cura também interna, né? Às vezes não precisamos exatamente voltar a um sacerdote para agradecer. A Jesus mentalmente agradecemos, mas o agradecimento muitas vezes também está sendo transmitido no abraço que damos àqueles que amamos. Eu estou de volta, o pai está de volta, o irmão, o filho está aqui curado, amo vocês, vamos ficar juntos. É gratidão, é cura da alma também, né? A pessoa se modificou? Pode ter se modificado sim, né? Mas vamos seguindo. Situações para mudança. Há casos em que muitos também se cansam do sofrimento e aí buscam uma saída. Pedem socorro, buscam socorro nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, nos amigos, porque já perceberam que a saída, a modificação parte aqui de dentro, né? Querem conhecer a verdade, viver a verdade. Não dá para se querer resultado diferente com a mesma caminhada. Daí a necessidade da mudança, né?
reformar-se intimamente, mudar a forma de viver. É algo que nos prejudica muito, é a forma como lidamos com o próximo. Quero me modificar. Percebi, eu tenho que modificar. Mas às vezes não encontro força, porque como eu lido com os outros me causa embaraço. E aí eu não tenho a força necessária, né? Vamos dar um exemplo. Nesse relacionamento, precisamos mudar a forma de ficar observando o próximo. Muitas vezes é o que mais fazemos. Estamos aí sempre observando o próximo. E como observamos, né? Somos especialistas. Porque estamos sempre observando e julgando. Parecemos juiz aí, né? Que existem, né? A gente julga, condena, executa. Faz tudo. E aí é difícil, né? Como que eu quero me modificar? Se eu estou de olho no outro, criticando, condenando e tal, eu não estou me modificando. Eu não estou abrindo um espaço para conhecer a verdade. Por quê? Eu estou confuso. Nós vamos ver um texto que fala exatamente do caso da difícil solução. Tem coisas de difícil solução, né? Nós vamos nos reportar a uma história acontecida há 2000 anos atrás, com a presença de Jesus. E eles estavam reunidos na casa de Pedro. Então, entre comentários da noite, um dos companheiros que estavam ali reunidos mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver. Qual é a questão que eu tenho mais dificuldade para resolver? O ser humano tem, né? Nos serviços referentes à procura de uma luz interna. Eu tenho que resolver coisas que atrapalham eu conseguir essa luz interna. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Foi a pergunta que fizeram. Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva, e aí ele conta uma história. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida, os 3 irmãos. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, eles estavam ficando agitados, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 jovens ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro jovem seria o portador de rico vaso de argila preciosa. Esse seria o primeiro. O segundo levaria uma corça rara, um animal raro. Então o primeiro levaria um vaso raro, o segundo levaria um animal raro e o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. Então, o animal, o vaso, o animal e o bolo. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso, aquele jovem que carregava o vaso, não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava o animal, aquele animal delicado, e o responsável pelo animal dava instruções àquele que carregava o bolo, cada um olhando o trabalho do outro, a fim de que não tropeçasse, perdendo, o bolo. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. Você vai deixar esse vaso cair. O pequeno grupo seguia, estrada fora. Dificilmente
já não era fácil, já estava tudo complicado, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do irmão, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito e vai se espatifar no chão, perder o vaso. Com o choque, o distraído orientador da corça, do animal, perde o governo dele, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. Foi embora o animal. O carregador do bolo avança para segurar o animal, para não deixar fugir, internando-se pelo mato, como estava, adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde no chão. O vaso quebrou, o animal correu para dentro da mata e o bolo espatifou-se no chão. Desapontados e irritadiços, os três rapazes voltam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, o pai, sorriu e explicou-lhes: olha, pessoalzinho, aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidade que competem aos outros, as nossas ficam esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, qual é a grande tarefa? Aquilo que muito atrapalha para nós, que atrapalha a nossa mudança, que faz com que a gente quer mudar, entretanto, tantas coisas estão acontecendo e eu me perco ao longo do caminho. É julgar o outro, é condenar o outro, e aí eu não consigo me mudar. Por quê? Porque eu estou olhando o outro. Não olho aqui para dentro, olho para lá, para ele. Então, julgando os outros, normalmente partimos para a condenação. Somos intolerantes. Então, temos que mudar. Mudar buscando os seus defeitos, sendo rigoroso para consigo, avaliando, voltando nos seus passos, como aquele leproso lá em Jericó. Ele volta nos seus passos, ou seja, analisa como é que está a sua caminhada, quando na verdade, ao invés de voltar nos nossos passos, eu estou olhando a caminhada do outro. Ignora a minha caminhada. Olha, você viu como ele anda torto? Olha, aquele lá está fazendo bobagem. E você está fazendo pior. Eu estou fazendo pior. Então, é isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos modificar. É preciso nos modificar. Se queremos ser felizes. Porque enquanto estivermos na mesma caminhada, sem modificar, sem olhar para si, sem alterar aquilo que está errado, estar sempre criticando o outro, nunca seremos felizes. Nunca. Por quê? Porque não evoluímos. Ficamos parados. E viemos para cá para evoluir, não para olhar o irmão, não para criticar o irmão, não para condenar o irmão. Combinado, pessoal? Essa era a mensagem da noite, tá? Então, mudança. É necessário a mudança. E trabalhar. Porque sem trabalho não se modifica nada, né?
Vamos lá, pessoal. Começamos com a prece e terminamos com a prece. Vamos lembrar então vibrações pela nossa querida Paula Zampi, que está internada, para que ela encontre todo o conforto que a espiritualidade está ali lhe proporcionando. E a sua família também. Fechemos os olhos e agradeçamos sempre a Jesus. E que nele, todos nós, possamos encontrar a força necessária através dos seus ensinamentos, das suas verdades, que colocadas dentro de nós se transformam na nossa verdade. E aí é um caminho maravilhoso para que a gente possa fazer o melhor. Mas eu não consigo fazer o melhor para o outro. Se eu não consigo fazer o melhor para mim mesmo, não consigo dar nada de bom para o outro, se eu não construo em mim algo de bom. Então, Jesus, que todos nós estejamos muito atentos, que busquemos sempre te conhecer, Jesus, o teu caminho, cada vez mais, que possamos construir uma verdade cada vez maior, para que possamos servir a tua causa, e a tua causa é a causa do irmão. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver quem está aqui. Gé, está aí, que bom. Abração. Lindalva, tudo bem, Lindalva? Luiz, tudo bom? Maria Leone, tudo bom? De Mateus, é isso, né? De Mateus, tudo bom, Mateus? Francisca, Luci, que bom, que bom. Quem mais aí? Sandra, tudo bem, Sandra? Então, que todos nós tenhamos um bom final de semana, trabalhando para mudar. E quem muda, oferece para que os outros tenham a oportunidade também dessa mudança. Certo? Grande abraço, pessoal. Fiquemos, todos com Deus. Grande abraço, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pela paciência. Tchau, tchau.